Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos estudar a estrutura básica do átomo para fins de entendimento sobre o sentido convencional da corrente e o sentido real da corrente elétrica. Uma das componentes básicas do átomo é o que a gente chama de núcleo. Neste núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem cargas positivas, enquanto os nêutrons possuem carga nula. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera. Nessa eletrosfera, nós temos os elétrons circulando ao longo dessas linhas vermelhas. Os elétrons possuem carga negativa por definição. Então, os prótons e os elétrons são atraídos, de modo que os elétrons que circulam nas camadas mais próximas ao núcleo são mais fortemente atraídos ao núcleo, enquanto os elétrons que circulam nas camadas mais afastadas do núcleo são menos atraídos. Então, se nós tivermos uma força ou uma energia externa que provoque o movimento desses elétrons para um outro átomo ou para uma eletrosfera de um outro átomo, nós poderemos ter uma corrente elétrica. Quando este elétron migra para uma outra eletrosfera, ele deixa um buraco ou uma lacuna. Então, a partir da análise do movimento desses elétrons e das lacunas, nós podemos entender o que seria o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Se num primeiro momento nós temos um elétron se deslocando para a direita, assumindo o local de uma lacuna, nós podemos concluir que essa lacuna se deslocou para a esquerda. Esta primeira seta onde o elétron se desloca para a direita é chamado de sentido real da corrente elétrica, enquanto esta seta que aponta para a esquerda representa o sentido convencional da corrente elétrica. Então, o sentido real refere-se ao sentido em que os elétrons se movimentam ao longo de um condutor, enquanto que o sentido convencional refere-se ao sentido contrário, ou seja, ao sentido de movimento das lacunas deixadas pelo elétron. Então, o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido mundialmente adotado para se referir à corrente elétrica.